A relevância da Igreja para o crescimento e a vida do cristão. Lição de número 7, programada para hoje, dia 18 de agosto de 2024. Texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 13. Verdade aplicada. A vida do discípulo de Cristo que inicia no novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Objetivos da lição: primeiro, apontar a relevância da igreja na vida do cristão, esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo, conscientizar cristãos sobre participação e vida no corpo. Textos de referência: Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Glória a Deus. Tendo lido aqui os textos de referência, nós vamos adentrar agora aqui a lição, ao comentário, primeiro pela introdução que diz: a igreja desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois proporciona ao mesmo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento da fé e encorajamento em momentos de dificuldades. Glória a Deus. Ponto 1. O ministério ajuda no crescimento cristão. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. 1.1. A importância dos líderes ministeriais. Em Efésios 4, 11 a 12, está escrito que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Vejamos assim que a diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã, como, por exemplo, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização e o crescimento da igreja, o mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra e o profeta encoraja e produz avivamentos. Glória a Deus. Você vê aí que todos têm a sua real importância, tá? Ninguém é dispensável. Todos os instrumentos, todas as peças humanas que Deus tem levantado e chamado é importante para compor o crescimento da igreja do Senhor Jesus. E outra coisa frisada aqui importante é nós congregarmos, participarmos presencialmente de uma comunidade cristã, de uma congregação, estarmos presentes pessoalmente na igreja para assim partilharmos da comunhão que faz o crescimento na prática da vida de cada cristão. Continuando aqui a leitura, 1.2. O ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina ou ensinamento dos apóstolos. Atos 2 e 42. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia.
A perseverança no estudo e no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer, fortalecer e vencer a muitos embates da vida. Uma revitalização do ministério do ensino na igreja hoje traria um crescimento saudável, como o foi na igreja primitiva. Atos 9 e versículo 31. É preciso acontecer essa revitalização no ensino da igreja hoje, o ensino da palavra, porque o ensino é uma das coisas mais importantes da igreja, que produz o alicerce. Qual foi a ferramenta que Jesus usou para rebater ao inimigo quando esse o tentava? Jesus usou a própria palavra. E se não houvesse o conhecimento, ele poderia ficar ali sem recurso para agir, para rebater e para vencer Satanás. Então, até isso aí, Jesus deixou a lição para nós: conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra, para estarmos rebatendo aos ataques e às tentações, se nós resistirmos e ficarmos firmes. O ministério do ensino alcançou seu apogeu no próprio Cristo. Ele foi muito mais conhecido como mestre do que como pregador. Ou talvez ele pregasse ensinando, que é o verdadeiro ideal. Olha aí, importante, né? 1.3. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele mesmo teve mestres em sua vida. Atos 22 e 3. Após a sua conversão, foi extremamente ajudado por Barnabé. Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Embora muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais se destaca Timóteo, 1 Timóteo 1 e 2. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam. Hebreus 13, 7 e 17. Nesse primeiro ponto, nós podemos aprender aqui que Deus dá à igreja líderes ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desenvolvimento do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Vamos agora para o ponto de número 2. O convívio na igreja e o crescimento cristão. A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. 2.1. O ambiente na igreja. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Crescer na igreja cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento, uns aos outros, na edificação, admoestação, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Efésios 4 e 14. O texto de Romanos 15, 1 a 2, nos recomenda a compreender os fracos. É preciso que haja esse conhecimento da palavra para que possamos compreender as pessoas que estão no convívio de nossa comunidade
da nossa congregação. É preciso muita gente ferida, muita gente deixando a igreja, porque foram deixadas de lado, porque foram incompreendidas, porque foram maltratadas às vezes. Infelizmente, isto acontece muito nas igrejas por falta de conhecimento, mas que Deus possa levantar nesta última hora pessoas capacitadas para estarem promovendo o ensinamento genuíno da palavra de Deus, para que todos nós possamos participar da igreja, estarmos juntos, partilhando ali do mesmo banquete e juntos na comunhão que fortalece muito a vida de cada cristão no serviço do reino de Deus. Vamos aqui para 2.3. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir, deixar os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Assim como um homem cresce com o seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã quando servimos ao Senhor. Então é preciso que haja essa prática, a pessoa possa praticar para que possa se desenvolver no serviço da obra de Deus. Nesse segundo ponto, nós podemos aprender aqui que o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. Então, é um dos motivos aí que você precisa congregar, né? Para que você possa obter o crescimento, né? E a Bíblia recomenda crescer na graça, no conhecimento, né, da palavra de Deus. Então podemos crescer e que esse convívio ele possa vir como esse reforço aí para dar a todos nós o crescimento necessário, porque estamos no processo, né? Não existe perfeição no ser humano. Se você procura uma igreja perfeita, pessoas perfeitas, não vai encontrar. Infelizmente, é preciso ter essa consciência que a perfeição só vai vir no último estágio dos processos da nossa salvação, que vai ser a glorificação. Então é preciso nós reconhecer, né, primeiro as nossas falhas, as nossas limitações, e também temos a consciência que todo e qualquer ser humano ele tem as suas falhas, é limitado, né? E aí nós conseguimos dessa forma liberar mais fácil o perdão, né, e entender melhor a outra pessoa. Vamos para o último ponto da nossa lição de hoje, ponto 3, que diz a lei do crescimento por meio do fazer. Atos capítulo 1 e 1 registra que Lucas relatou a Teófilo tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não nos só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar e secar. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos, né? Dessa forma, vemos que não há automatismo. Por isso, Paulo ordenou a Timóteo para despertar, avivar o dom que havia recebido, 2 Timóteo 1 e 2. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? 3.1. Só se aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante. Nem aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação. Quando você negocia os seus talentos, eles aumentam e também a sua capacidade de administrar. Ou seja, só vai aprender fazendo. O estudante pode ter frequentado os melhores colégios, as melhores instituições de ensinos do mundo, mas
é preciso passar pela fase do estágio, começar a colocar em prática aquilo que aprendeu na teoria, porque senão vai ficar só na teoria. E também é no reino de Deus. É preciso nós fazer a obra do Senhor Jesus. Vamos dar sequência aqui. 3.2. A lei do crescimento está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas um imperativo que temos que obedecer. Em 2 Pedro 3,18, somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei aqui, esse versículo um pouco atrás. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. A vida cristã só foi comparada a andar, de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se parar, não conseguirá se manter. Por esse motivo, existem pessoas caindo, pelo motivo que se estagnaram, pararam. E é como andar de bicicleta. Se você montar em uma bicicleta e começar a andar de bicicleta, se você parar de pedalar, vai cair com certeza. Então, o segredo principal para não cair é se movimentar, é pedalar. E assim também é uma boa comparação à vida do cristão. É preciso continuar, Trata-se de um processo contínuo e imprescindível para não sermos inoperantes e improdutivos. 2 Pedro 1:8. 3.3. Essa é uma lei para hoje. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis que, por sua vez, também transmitissem a outros, e assim sucessivamente. Ou seja, esses princípios devem permanecer em pleno vigor em nossos dias, até a volta gloriosa de Cristo. 2 Timóteo 2:2. Se não nos preocuparmos em formar a geração de hoje, pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu nos tempos dos juízes. Após a morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera Israel. E assim nós concluímos aqui com o aprendizado desse terceiro ponto, que é: o fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Tem um velho ditado chinês que diz: o que ouço, esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. E o que eu faço, eu aprendo. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Só a conclusão aqui para terminar: vimos nesta lição que o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã, nesta vida, passa necessariamente pela convivência em uma igreja local, pelos cuidados recebidos por parte daqueles que o Senhor Jesus concede à igreja, para o exercício de diferentes ministérios e pelo interesse e comprometimento pessoal de cada um, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós aqui, nesta manhã de domingo, no dia 18 de agosto de 2024, nós aprendemos aqui, esta lição 7 da nossa revista Betel Dominical. A relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Deus abençoe.